Voltamos! Sejam mais uma vez bem-vindos a esse episódio, a mais um episódio da CFP Debate. Você terminou de assistir ao programa sobre da tier list sobre os retornos, né, dos jogadores brasileiros ao Brasileirão, e agora a gente vai fazer a parte 2, né? Muito debate nesse último programa, e é isso. Eu espero que todos possam deixar o like, se inscrever, deixar comentários, se você descobriu alguma coisa, comenta, e é isso aí. E a gente fez uma leve alteração, na realidade uma adição do Alex, cabeção, né? Nós esquecemos de colocar ele na lista original, mas consertamos o erro. E aí eu quero que o Ravel comece agora, já que o Ravel desprezou Curitiba. Também, mano. A opinião sobre o Curitiba do Ravel não diz o que a gente pensa sobre o Curitiba, viu? Pois é. E aí, Ravel? Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Falar agora sobre o gigantesco Verdão Curitiba, né? O cara ainda tira onda. Não, pô, tô falando a verdade. Vocês estão achando que eu tô tirando onda. O cara tá esnobando o Curitiba, mano. Eu tô falando de coração. Se vocês estão achando que eu tô tirando onda, aí tá no coração de vocês. Curitiba invada esse vídeo aqui e denuncia o Ravel. Curitiba é um clube grande. 2 vezes vice-campeão de Copa do Brasil e o cara... Então, pô, é um clube grande. Agora, se vocês acharam que eu tô de sacanagem, aí tá no coração de vocês. Beleza. Mas, enfim, eu acho que eu confesso que eu não lembro muito da passagem do Alex no Curitiba, confesso isso. Eu comecei a assistir o futebol brasileiro muito tarde. Então, assim, eu acho que eu vou no ajudou, assim, porque eu realmente não lembro do Alex. Ele foi muito bem no Curitiba, pelo que eu me lembro, tem boas partidas, tem bons números, mas eu não sei se... Talvez eu colocasse até em brilhou, assim, mas eu acho que falta alguma coisa. Então eu vou em ajudou, porque realmente não me recordo muito do Alex. Só por isso mesmo, vou em ajudou. Cara, me intrometendo antes dos dois Matheus, eu vou colocar ele em brilhou, sabe? O Alex. Ele tem uma passagem, não é uma passagem muito longa, mas ele consegue ajudar o Curitiba a se livrar do rebaixamento, jogando muito bem. Então eu acho que o Alex vale, sabe? Ele merece estar ali em brilhou, pelo menos é a minha opinião. Eu não sei dos outros dois aí. Mas qual é a tua opinião, Matheus Costa? Cara, eu tô só pegando aqui uma coisa. De fato, ele jogou em 13, em 14, e nesses 2 anos o Curitiba, tudo bem, né? Não foi uma campanha assim de Libertadores nem nada, mas pelo que o clube tinha em mente, que era permanecer, né? Ele conseguiu isso nos 2 anos, e assim, jogando muito bem. Ele tinha, por exemplo, tem aquele jogo histórico dele contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que ele faz um gol de falta lá de muito longe, por exemplo. Isso. São jogos assim que ficam marcados. Fora que, assim, pode até ser uma besteira que eu tô falando aqui, besteira no sentido de ser meio irrelevante, mas ele foi meio assim, ele começou um processo de aproximação do futebol com o público jovem, sendo uma peça-chave no Desimpedidos. Pode ser besteira, eu posso estar aqui hipervalorizando algo bobo, mas eu acho que pra gente, assim, da geração, né, dessa geração, assim, que valorizava muito a tecnologia, valoriza muito o humor, assim, junto do esporte, né, a famosa zoeira, como ficou popularizado, o Alex foi uma peça-chave nesse processo de transformar o futebol algo mais leve, algo mais próximo da gente. E não só isso, Matheus. Ele é muito importante até numa profissionalização dos atletas mesmo, sabe? Assim, de defender direitos dos atletas. Ele, junto com o Paulo André, se eu não me engano, o zagueiro, vocês lembram que jogou no Corinthians? Sim. Como era o nome mesmo da organização? Pois é, cara, eu tava tentando lembrar aqui, mas eles faziam parte de uma organização que tinha como objetivo melhorar o futebol brasileiro, as condições para os jogadores, melhorar estádio, melhorar tudo. Então, acho que até por isso o Alex merece um respeito aí de todo mundo. Enfim, como eu estava falando, ele foi bem pelo Curitiba, teve esses momentos importantes.
carregou o time 2 anos na Série A também. E assim, foi um líder do time, assim, foi uma grande figura do futebol brasileiro. Teve, como a gente está falando, sua importância fora do gramado. Então, bom senso futebol. Bom senso. Então, acho que dá para colocar o Alex no brilho. Acho que foi uma passagem assim, importante. Mais do que um ajudou, simplesmente. Beleza. E o outro, Matheus, para fechar? Eu acho que o Alex encerrou muito bem os seus últimos anos de carreira bem jogados no Curitiba. Ele ajudou o clube que o revelou, que deu grande sucesso para a carreira dele no início. Manter o Curitiba na Série A já é um grande feito. E também a pessoa dele aqui para o futebol brasileiro em geral ajudou bastante. E até recentemente ele era técnico de base, eu acho que até do São Paulo. Eu não sei agora, esse ano. Mas é um cara que sempre pensou em prol do futebol e sempre foi muito aqui no futebol brasileiro. O Matheus deu uma caidinha aqui para mim. Não sei se fui eu que tanto na seleção como pelos torcedores. Beleza. Teu voto é, por favor? Voltei. É porque mas é, eu acho que ele brilhou no que ele brilhou no que pelo que a gente está percebendo no começo das gravações, o aparelho que o Matheus está gravando, ele precisa dar uma aquecida. Ele precisa pegar no tranco, aí vai que vai. É, cara, o aparelho que eu gravo é do tempo que o Ravel nasceu, aí ele entende como é. Beleza, e agora a gente tem o Hulk, só para quem chegou agora e está um pouco perdido, o Hernanes nós deixamos para encaixar, né, só depois, porque virou um pouco de debate e tal, e a gente só depois vai chegar em um denominador comum quanto ao Hernanes. Mas agora, falar sobre o Hulk, na minha opinião, tá? Minha opinião, pode falar, Matheus. Só para também já dar andamento, eu vou cortar aí. O Hulk, assim, conhecendo o Ravel, como o Hulk perdeu o pênalti contra o Palmeiras em 2021, vai ser decepcionou. Verdade. Enfim, falando sério. Já que você está dizendo o meu voto, para mim o Hulk é o primeiro do Azul se curvaram. Não existe um jogador, depois da chegada do Hulk, que impactou mais o futebol brasileiro em termos de dentro de campo do que o Hulk. Essa vai ser... Todo mundo vai concordar, né? Pode ser. O Hulk é o jogador que mais impactou dentro de campo desde que pisou em solo brasileiro. Não existe nenhum jogador com impacto do Hulk que chegou aqui, né? Acho que então, já que você está falando... Por enquanto é uma opinião plausível mesmo. Acontece raras vezes o Ravel dar uma opinião plausível. Raras vezes eu sou mais lúcido daqui. Beleza. Como diria, e só ele se acha lúcido. Quem será que é o louco? Como diria Ricardo Bulgarelli, coragem para falar a verdade. O Hulk não ganhou a Libertadores pelo Atlético, mas, assim, óbvio que a passagem dele é muito vitoriosa, né? Campeão brasileiro, campeão do Brasil. Fica marcante, né? Fica marcante o pênalti que ele perdeu no Allianz Parque, mas... assim, eu vou ser sincero, quando ele chegou aqui em 2020, né, pré-pandemia ainda, né? Se eu não me engano, era o São Paulo. Ele chegou em 20, foi 21, pô. Ele chegou já durante a pandemia para 2021 e em 2021 deixa eu dar só uma olhada aqui. Ele chega no Campeonato Mineiro de 21, né? Quando ele chega com aquele cabelão ainda. Verdade, ele chegou em 2021, perdão. Isso, ele chega em 10 de fevereiro de 21. Tá? Ele chega, eu não vou mentir. Eu achava que seria uma decepção. Eu achava. Os 4 primeiros jogos dele é uma draga, mano. Cara, ele puxou o cabelo e começou a jogar bola. Eu não sei se vocês lembram, mas ele quase sai do Atlético logo depois que ele chega. É importante dizer também que vocês falaram do pênalti no Allianz Parque. O Palmeiras desiste da contratação do Hulk, alegando que ele é muito velho.
Verdade. Amém. Enfim, o Hulk, para mim, é o primeiro lugar do As Ruas Se Curvaram. Tentaram adivinhar meu voto, mas enfim, não dá. Os dois estão fazendo um coraçãozinho junto ali, é o Ronaldinho e o Hulk. E os dois com a camisa do Atlético Mineiro. É o time Os dois estão aí, inclusive, pelo que fizeram no Atlético Mineiro, principalmente. Esse aí, para mim, pode ir no ver para passar o carnaval. Pois é. Veio aqui, pegou a sobrinha. Que é isso? Eu tô falando do William, cara, não do Hulk, cara. Ah, tá. É do William ainda. Eu tô falando do... Não, cara. Pelo amor de Deus, cara. William... Pegou a sobrinha da mulher dele, cara. Começa aí. O Carlos, ele tem hiperfoco no relacionamento dos jogadores. Ele tem hiperfoco. Isso é absurdo, pô. Cara, ela fez muito bem pra ele, isso tá certo. É isso. Tá? Enfim, eu só avalio dentro de campo. O William, pra mim, veio pra curtir o carnaval. Eu vou disputar um pouco, cara. Eu acho que ele foi uma decepção, uma gigante decepção, pelo menos no meu. Pô, o William, ele não deu nem pra curtir o carnaval porque a torcida do Corinthians não deixava. É porque eu não tô me apegando ao nome da categoria. Se for realmente pra gente se apegar ao nome da categoria, decepcionou. Mas o que eu tô pensando é só que, assim, é uma categoria, é um cara que fez pior do que decepcionar, entendeu? Mas sabe por quê, Rafael? Por exemplo, eu acho que essa categoria se encaixa muito com outro jogador que daqui a pouco a gente vai falar sobre. E o William, na minha opinião, não veio com o corpo mole, sabe? Não veio. Ele não se encaixou. E me surpreendeu não ter se encaixado. Ele deu assim, tava jogando na Inglaterra, mano. Ele tem que ser tratado como um rei, que só isso, mano. O London Boy, o cara não jogava bem e não queria ouvir críticas, mano. Bom demais. Ele chegou aqui, sabe, porra, aquele cara que passa 10 anos na Europa e volta se achando um europeu superior a todo mundo. Seria um babaquinho. Não, porque lá na Europa, lá na Inglaterra, não sei o que. Porra, e esqueceu de jogar futebol aqui. A questão do Rio curtir o carnaval, né? Nem 100% levar o nome ao pé da letra. Mas é tratado assim, como um cara que veio pra cá com grande esperança e deu errado, não porque, como a gente tá falando do William, não encaixou, mas porque não quis. Porque não no quis, termo literal, foi vagabundo da bola, como o Daniel Alves. E o William, acho que ele tentou, não se adaptou, caiu na pilha negativa da torcida. Ficou batendo muito nessa e tá ameaçando minha família, não sei o quê. Vou jogar o cara também, ele pode se sentir, tem todo jeito de se sentir irritado, decepcionado com isso. Acuado, eu não acho que ele não rendeu porque não levou a sério. Eu acho que não, as coisas não encaixaram com ele. O clube e o jogador foi uma grande decepção. É porque, pra mim, eu só pensei nisso na questão de, assim, o cara foi pior que decepcionou. Pra mim. Mas, tipo assim, se a gente for levar ao pé da letra, se a gente for levar o nome da categoria, aí decepcionou. Mas, tipo assim, também não foi bem assim. O William, no final da passagem dele pelo Corinthians, ele largou. Foi depois das ameaças, foi não sei o quê, tudo certo, mas ele largou. Ele também já estava descompromissado ali. Por N motivos, por ameaças, por pressão da torcida, por, enfim, qualquer outra coisa, mas ele largou também. Também não foi só, não encaixou, nem não sei o que, ele também largou. Mas assim, se a gente for levar o pé da letra, tudo bem, decepcionou. Se a gente for só na questão de pior do que decepcionou, pra mim é a última. Mas pra mim tá muito bem entregue qualquer uma das duas. Então tudo bem, a gente pode então concordar que não decepcionou, né? Tyson. Esse aí é outro, hein, também, que acho que vai estar por aí também. Decepcionou. Eu até tava pensando em dar um colher de chá pro Tyson e colocar ele no jogo. Veio passar o carnaval. Eu nem lembro do Tyson aqui no Internacional, inclusive. Eu até tava pensando em colocar o Tyson no ajudou, mas, assim, sinceramente, eu acho que se esperava muito mais do que o que ele entregou, fora que o período do Tyson no Inter, o Inter foi uma vergonha. Pelo menos até onde eu me lembro, né? Não lembro que o Tyson estava no campeonato dos 41 anos, do Edenilson. Eu vou só te fazer uma pergunta, Matheus. Assim,
Só para ajudar, assim, eu entendi porque tu cogitou colocar nessa categoria, mas eu vou te fazer uma pergunta que talvez ajude no teu voto. O Tyson ajudou em quê? Exatamente. É o que eu entendi que é por conta dos números, porque fez alguns jogos ali e tal, mas tipo assim, por conta dos números. A única coisa que eu lembro do Tyson fazendo pelo Inter nessa volta é aquele gol contra o Flamengo no Maracanã, que tem um hat-trick do Yuri Alberto e um gol do Tyson que ele corre o campo inteiro. Só isso que eu me lembro. Posso estar aqui. E eu nem lembrava disso. Mano, cara, o Tyson é aquele jogador pandemia, né? Absurdo. Tu lembra do Tyson, tu lembra da pandemia, porra. Eu posso estar esquecendo alguma coisa que ele tinha feito pelo Inter nesse período aí da volta, mas na minha cabeça ele só fez esse gol e de resto, assim, não conseguia mais entregar tanta coisa. Então, tanto por essa questão do ajudou em quê, né? Que uma coisa é você livrar o Coritiba do rebaixamento 2 anos seguidos, como o Alex fez. Outra coisa é o Inter, que é um time de ponta que, em tese, não estava numa crise, assim, brigando para não cair. E, enfim, você não fazer nada, basicamente. Nem o estadual o Inter está ganhando. Então, pelo agregado em campo e até por as estatísticas, assim como eu falei, eu acho que, enfim, o Ravel, que é o cara dos números aí, pode até me corrigir ou me confirmar, mas eu acho que o Tyson não fez nem muita coisa em termos de estatísticas. Então, não tem como falar um ajudou com um cara que tem uma experiência, uma expectativa, na verdade, alta como o Tyson tinha, né? Jogador de Copa do Mundo e tal. Então, eu acho que foi uma passagem muito sem sal. Em 2021, o Tyson, só que os números que o Matheus falou aí, ele tem, na Copa do Brasil em 2021, ele tem 2 partidas e 2 jogos. Na Libertadores. Brincadeira. No Campeonato Gaúcho de 2022, ele tem 3 gols. Na Sul-Americana de 2022, ele tem 3 assistências em 5 jogos. No Gaúcho, ele tem 3 gols em 9 partidas. Tá? Em 2021, no Brasileirão. Isso eu tô pegando do Google, tá? Se forem xingar as estatísticas aí que tá errado, é do Google. Em 2021, no Brasileirão, ele tem 4 gols e 1 assistência em 22 jogos. E no Brasileirão de 22, ele tem 1 gol e 1 assistência em 20 jogos. São esses, de acordo com o Google, esses são os números. Você não consegue olhar para esses números de um cara como o Tyson, num time como o Inter, e achar que ajudou. Ajudou, foi decepcionante. Não digo assim que ele foi um problema pro Inter, mas foi decepcionante. Eu esperava muito mais de um cara como o Tyson. Pode ter sido até o Thiago Galhardo, né? Jamais saberemos. Eu vou até além. Na minha opinião, pelo contrário, o Tyson atrapalhou. O Tyson ele ficou conhecido no internacional, e isso é público, como um jogador que não é, eu vou colocar dessa forma, não é lá flor que se cheire, né? Os jogadores do Inter, que saíram do Inter, falaram, pô, esse cara aí não é... Mas aí, vou colocar... aí a gente vai... Não é muito legal. O Galhardo de um lado e Tyson do outro. Quem tá certo? Não, mas não foi só o Thiago Galhardo, não. Outros jogadores que saíram do Internacional depois do Galhardo falaram que o Tyson não era exatamente flor que se cheire, não. Isso é público. Então, assim, não estou aqui deliberando, não sei quem tá certo, quem tá errado, mas, assim, só a informação, tem outros aí. E isso, inclusive, pode ter prejudicado o Internacional no rendimento e todas as outras coisas. Então, assim, eu acho, inclusive, que o Tyson, tomando isso como verdade, que eu não sei se é, mas tomando como verdade, como aparenta ser, eu coloco até que o Tyson atrapalhou. Então, para mim, decepcionou com D maiúsculo. Perfeito. Então, a gente vai colocar o grande Tyson. O Matheus Moreira votou ou não? É verdade, o Matheus não votou. Sim, eu fiquei até com sono, porque eu não sei porque que a gente perdeu tanto tempo falando do Tyson. Tite gostava, tá? Mas aí o Tite gostava de muita coisa que era contra o bom futebol, né? Beleza. Douglas Costa, vai lá, Matheus. Já que tu fechou eu sigo a minha. Eu não sei, eu sigo com sono, porque eu não sei porque a gente já fala do Douglas Costa. Ele veio aqui no Brasil, eu acho que ele veio ficar lá e depois foi embora. Não, ele veio pro Brasil 2 vezes. Fluminense também, pô. A última categoria. Tinha outro casamento agora em outro estado, né? Que ele veio. A última categoria também poderia se chamar categoria do Douglas Costa, porque é inacreditável a volta desse cara. Ele chegou aqui, pelo menos para mim, como o melhor jogador em atividade no país,
Sim. Chegou gordo, terminou com o Grêmio, que é o time dele, rebaixado, e ele dando tchau pra torcida. É inacreditável. Isso sem nem falar do Fluminense depois. E assim, Mano, toda Douglas vagabundagem, Costa, narrando ele 50 chega casamentos aqui, seguidos. ele chega mais ou menos. Ele chega mais ou menos na mesma época do William. Mesmo ano, 2021. A passagem do Douglas Costa no futebol brasileiro pelo Grêmio é assustadoramente inacreditável. É bizarro. Pra mim a palavra que define é esquecível. É esquecível o Douglas Costa. É esquecível, né? A torcida do Grêmio é execrável, não é nem esquecível. Pra torcida do Grêmio. Pra torcida do Grêmio é desprezível, mas assim, eu acho que pro futebol brasileiro em geral ela é esquecível. E quem vai lembrar que o Douglas Costa estava no Grêmio rebaixado? A não ser a torcida. Ninguém quer lembrar. A não ser a torcida. Ninguém ia lembrar, mas aí o cara me vem e faz no último jogo. Então, a relação foi tão grave, assim, foi tão prejudicial que ele vai ser lembrado porque ele foi a figura do rebaixamento. Não, mas eu acho que quem vai lembrar. Eu acho que a torcida do Grêmio. Eu acho que daqui a 20 anos ninguém vai estar pensando no Douglas Costa como. Quem viveu o rebaixamento, quem viu, né, no caso, eu acho que a torcida do Grêmio. Quem viu assim de fora vai lembrar do Douglas Costa, porque muito por essa coisa do casamento, ele marcou 3 casamentos aí, por causa do tchauzinho, por causa dele chegando gordo, porque foi muito impactante a contratação dele. Foi assim, todo mundo falou, meu Deus, o melhor jogador do Brasil em atividade. E, pô, terminou como terminou. Então, assim, vai ficar marcado de uma forma negativa. Ele foi o símbolo do rebaixamento do Grêmio. Perfeito. Então agora nós temos Ramírez. Esse é difícil, hein? Pronto, esse aí é esquecível. Esse é esquecível. Pra mim, pode, assim, de novo, sem se apegar o Douglas Costa pode mudar a categoria aí pra ver pra curtir o casamento, Tá. Mas passando isso, o Ramírez, assim, de novo, se a gente não fosse apegar o nome da categoria, pra mim é ver pra curtir o carnaval. Se a gente fosse apegar o nome da categoria, é decepcionante. O Ramírez, assim, ele é como vocês falaram, esquecível. Assim, eu defendi um pouco o William, falando que eu não acho que ele veio aqui de brincadeira. Eu acho que as coisas não encaixaram. Mas o Ramírez eu posso estar errado, mas eu não tenho esse sentimento que eu tenho com o William em relação ao Ramírez. Eu acho que, sei lá, veio aqui e largou, simplesmente. Pelo menos é a impressão que eu tenho, assim. Não acompanhei muito bem todos os bastidores do Ramírez na época, mas eu boto aí na última categoria junto do Douglas Costa e do 190. Eu também, cara. Eu colocaria o Ramírez nessa categoria. Mas aí eu quero a opinião de vocês. Ravel, primeiro, por favor. Para mim é justamente o contrário, o Ramírez, assim. O Ramírez e o William. Eu acho que o William, ele, de novo, o William tem os motivos dele, tem a questão das ameaças e tudo, mas eu acho que no final da passagem do William no Corinthians, ele larga, e o Ramírez, ele tentou. Então, o Ramírez ele não rolou. Não deu no esquema, não conseguiu jogar, não tinha nível mais. Mas para mim pode ser, se a gente não fosse apegar o nome, veio para curtir o carnaval. Se fosse apegar o nome, é decepcionou. Ele veio aqui, carimbou o passaporte dele e se acabou. E acabou. E aí, Matheus? E tu, cara? Eu acho que a gente devia ter gastado 5 segundos para falar desses 3 jogadores. O Ramírez veio, ele tentou, ele tem que render o programa, cara. Cara. Mas como é que a gente vai render o programa falando de jogador que não veio pro Brasil, cara? Aí... Quer que a gente faça o quê, cara? Tem que render o programa, cara. Tem que render. A gente tem que tentar, cara. Eu tô fazendo a minha crítica ao jogador, cara. Vocês fazem a de vocês. Não é assim, cara. Não tem que tirar. Desculpa, foi mal. Foi mal. Desculpa. Vou até. Amém. Conseguimos calar o Ravel. Sai todo mundo aí da tela, mano. Vamos deixar o Matheus fazer sozinho aí. Pronto, mano. Aqui a gente tem três dramáticos do cineastas. São cineastas, né, mano? Porque os caras estão em choque, mano. Os caras querem passar 15 minutos falando do cara que foi casar, de outro que eu nem lembrava que tinha vindo jogado internacional, mas aí é osso, né, meu irmão? É isso, gente. A gente agora vai falar de
quê? Já que a intenção não é falar sobre jogadores de futebol que vieram aqui pro Brasil, é sobre os que vieram casar, é sobre os que vieram dormir, é sobre os que vieram, sei lá o que é que o Ramires veio fazer aqui. E o Marcelo? Agora aproveita e continue, cara, com o Marcelo. Caramba, o Marcelo, aquele que não podiam tirar uma foto com ele, porque ele é o quê? Uma entidade, mano, que ninguém, ele é um rei, ele é um deus. O cara que veio aqui e ficou mais manchado por quebrar a perna do jogador do que pelo futebol jogado, né? Que é isso, cara, foi acidente de trabalho ali, que é isso. Mano, verdade, ali foi acidente. E a gordura, e a má vontade, e o Chile que está no banco, foi o quê? Mas aí, ó, agora eu vou fazer aqui o papel. Cara, o Rafinha. Tu defendeu o Rafinha com unhas e dentes. Não cita esse nome de novo, não. Meu Deus do céu, cara. Não é com calma, gente. Eu vou falar muito sobre isso, mano. Vocês querem criar um monte de inexistente por causa do Rafinha, mano. Aí vocês estão pegando o Rafinha e o Luiz, aí vocês pedem em casamento. Eu vou até me mutar aqui, ó. Os caras ficam histéricos quando eu vou falar do Rafinha, cara. Eu já entendi o que tu vai dizer. Já entendi o que tu vai dizer, Carlos. Tu só vai dizer que se o Rafinha caiu de rendimento e teve uns asteriscos ali ruins, de acordo comigo, isso. Ele defendeu com unhas e dentes, por que o Marcelo ele tá criticando? Exatamente, que também ganhou a Libertadores. Nada demais, cara. Mas enfim, o Matheus correu da discussão aí, o Matheus Moreira, eu e o Matheus Costa aqui para dar uma opinião. Eu volto no Marcelo como ajudou, tá? Ajudou. Eu vou entrar no território aqui meio perigoso, né? Porque estamos do lado de Rafael Araújo. Mas assim, beleza, vamos lá comparar o Marcelo com o Rafinha. Ok, o Rafinha foi rebaixado com o Grêmio. Agora o Rafinha nem de longe, tem as histórias que ele formou uma panelinha de jogadores no bastidores, ninguém sabe disso. Então assim, para o grande público, o Rafinha não foi uma figura central da ruína do Grêmio. Agora o Marcelo chegou gigante, na apresentação 50 mil pessoas no Maracanã, não sei, chegou numa expectativa absurda, né? Possivelmente o melhor lateral esquerdo da história, briga aí com o Roberto Carlos, e ganhou a Libertadores, não foi o herói, né? Os heróis foram o Cano e o John Kennedy, mas o Marcelo teve sua importância como líder, principalmente. Também ganhou o Carioca lá naquele 4-1 absurdo de virada contra o Flamengo. Mas agora, o 2024 dele é patético, pô. A postura desse cara, o Brasil inteiro amava ele. O Brasil inteiro amava ele, ele saiu daqui como, assim, como o Matheus Moreira tava falando, a imagem dele de que você não podia tocar nele de tão perninha que ele era, entendeu? De tão marrento que ele era. E para um cara que todo mundo adorava na época do Real Madrid, né? Como eu falei do Alex, o Marcelo também era muito forte nessa questão de conteúdo, assim, para o pessoal, para os jovens principalmente. Era o cara, assim, da resenha, era um puta de um lateral. Beleza, ele ganhou a Libertadores com o Fluminense. Se ele tivesse saído do Fluminense no final de 23, ele sairia como assim, como as ruas se curvaram. Mas ele se queimou tanto nesse 24, né? Foi um dos símbolos dessa ruína do Fluminense, que por um milagre não caiu. E beleza, nem a Libertadores consegue deixar o cara assim, não brilhou. Então, para mim, ajudou, porque ele foi campeão, mas eu não digo nem tanto pelo clube. Eu acho que a imagem dele, exclusivamente, se queimou assim, de um jeito absurdo, que hoje em dia 100% das pessoas gostavam dele, hoje em dia 20% ainda gostam. De tão perninha que ele se demonstrou ser, entendeu? Então, assim, queimou muito a imagem dele. Para mim, isso coloca ele não ajudou, porque não só a imagem dele, também prejudicou o clube, né? Mas eu tô dizendo que ele prejudicou mais a ele do que ao clube. Porque o Fluminense conseguiu escapar. Se ele não tivesse escapado, era tipo assim, nível Douglas Costa. Então é isso. Assim, para manter a coerência, né? Já que eu falei aquela questão que o Rafinha tem um momento muito bom e tem aqueles momentos ali de baixa, pro Marcelo eu vou manter o mesmo critério. O Marcelo, como foi bem dito aí, ganhou a Libertadores jogando. Voltando a falar do Rafinha, só para não esquecer, o Rafinha, beleza, caiu com o Grêmio, mas ele deu a volta por cima e foi importantíssimo na Copa do Brasil de São Paulo. O Marcelo ficou nesse momento de baixa e aposentou. Foi, ele se aposentou na baixa. Ele já tinha sua idade avançada, eu não vou dizer que ele fugiu, assim, de tentar reconstruir a imagem. Ele, enfim, já estava velho e tal, também já tinha zerado o futebol.
Mas ele se aposentou com essa imagem de perninha boa que quase rebaixou o Fluminense. E quem ainda abandonou o barco, ele nem ficou até o final para ajudar a salvar o time, como fez o Thiago Silva. Ele saiu do Fluminense no meio do caminho, porque disse que o técnico do time não podia encostar nele. Isso é cultura. Assim, só fazendo o papel de advogado do diabo, né? Mas o Marcelo teve as razões dele porque ele tinha um problema com o Mano, né? Esse problema que vem desde 2000 e cacetada, na época das convocações, que o Mano insinuou um negócio. Nessa história. Hã? É só que foi mais um ponto negativo nessa história. Entendeu? Sim, mas eu só dizendo assim que contextualizar, que não foi tipo assim, do nada ele só chegou pro Mano e falou, não pegue em mim. Existe um background aí, existe uma história. E, assim, mantendo o critério que eu usei, né, pro Rafinha, se eu coloquei ele abaixo por conta do ponto negativo ali que ele tem, eu faço o mesmo com o Marcelo. Se o Marcelo não tivesse esse 2024 ruim que aconteceu, péssimo, talvez seja a palavra melhor, eu colocaria em brilhou. Mas como ele tem esse momento péssimo ali, eu coloco em ajudou. Eu acho que é por aí. Então ajudou também, Vuniar ajudou. Então a gente pode... Ajudou, né? E aí, e agora, hein, cara? Falando do nosso zagueirão, Davi Luiz, Matheus, começa aí. Para mim é o irmão do Diego Ribas. Veio para ajudar, ganhou a Libertadores, foi importante em alguns momentos, era um jogador assim chegou até com expectativa grande, mas como chegou num time tão estrelado quanto o Flamengo, ele não chegou para ser o cara. Ele chegou para ser mais um nome forte num time que já tem nomes fortes. E, querendo ou não, foi campeão, foi muitas vezes um líder no banco de reservas, então veio para ajudar e ajudou. Eu também acho que ajudou. Eu tava até pensando, cara, sinceramente, colocar ele como decepção, mas... Não, eu acho que é muita coisa. Sabe? Seria muita coisa. Então, acho que ele é um bom ajudou mesmo. Eu tô só conferindo aqui se ele foi campeão de alguma coisa no... Assim, o meu pensamento era esse. Que eu quis fazer erroneamente uma comparação do Davi Luiz com Rafinha e Felipe Luiz, entendeu? Óbvio. Aqui preciso colocar em questão que os dois assim, têm posições diferentes, laterais, zagueiros. Mas eu acho que Felipe Luiz e Rafinha tiveram um impacto maior no time, defensivamente e ofensivamente falando, do que o Davi Luiz. Mas isso também pode ser explicado porque eles tiveram o Jorge Jesus e o Davi Luiz não teve à disposição do treinador à altura do JJ. Isso pode ter feito a diferença. Então eu acho que o Davi Luiz é um bom ajudou. Eu acho que o Davi Luiz, eu posso estar enganado, vocês podem me ajudar aí. Eu acho que o Davi Luiz ele é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de 22 como titular. Que isso é um ponto, assim... Então, assim, ele não era só... Assim, eu concordo com vocês, para mim ajudou também. Ajudou quase indo pro brilhou, assim, porque ele ganha 2 títulos com o Flamengo como titular e ganha um outro como reserva. Em 2024 ele ganha a Copa do Brasil como reserva. Então, assim, eu acho que ele fica do ajudou, assim, ele seria para mim, tipo assim, o primeiro do ajudou. No limite para ir pro brilhou, mas eu acho que ajudou, tá de bom tamanho para ele. Falta o Matheus Moreira só, que tá prestando atenção no jogo aí. Cara, é porque o vídeo, eu achei que não era pra falar sobre o Rafinha, mas se era pra contar a biografia do Rafinha, aí eu tinha vindo já pra saber toda a história dele, cara. Agora que vocês vão falar dos jogadores em geral, que é o tema do vídeo, mano, o Davi Luiz, ele realmente ajudou bastante, não só como jogador, no tempo que foi titular, mas quando virou banco por questões físicas, de questões com a torcida, ele não deu piti, ele não fez nada, ele ajudou, os jogos agora que o Felipe Luiz virou técnico, ele era como se fosse o assistente do Felipe Luiz, estava sempre ali falando com o jogador da beira do campo, nas pausas, de bebida de água, de lesão de jogador para atendimento, estava sempre ali. Então eu acho que ele teve de um ajudou para quase um brilhou. Então a gente vai fechar em ajudou. Todo mundo citou ajudou, então ele
Não ajudou. E agora, Miranda. Quem quer começar? Decepcionou. Decepcionou. Eu esqueci, eu poderia encaixar tudo, eu nem lembrava que tinha voltado direito. Assim, óbvio que eu lembrava, mas eu esqueci. Mas vai me decepcionar, porque eu também não acho que ele veio de sacanagem. Eu nem liguei o nome da pessoa ao jogador. Depois que foi que vocês falaram que o Miranda. Eu acompanho 100% o voto do Matheus Costa aí. Se tivesse a categoria esquecível, era o Miranda estaria nela. Completamente esquecível. Mas, dito isso, decepcionou. E então, pra gente ir adiante, Fernandinho. O Fernandinho, eu acho que ele entra naquela coisa do... parecida com o Tyson, assim. É tipo assim... Ajudou? Aí vem a pergunta. Ajudou em quê? Não, porque assim... Eu já discordo. Porque Eu já discordo também aí. No período do Tyson, eu acho que ele não teve nenhuma relevância, assim, fez alguma coisa grande. O Atlético Paranaense foi finalista da Libertadores. O cara foi pra final da Libertadores, mano. Aí é assim... Só que aí, em contrapartida, ele terminou rebaixado, né? Então, não sei... Ele realmente tentou jogar futebol, ele não veio aqui brincar, ele sempre jogou jogos. Tem o Fernandinho volante também, né? Você não dava. O cara carrega o time. O Tyson acho que deixou a desejar em campo. O Fernandinho não. O Fernandinho sempre entregou o desempenho. Não, eu tinha esquecido que ele era titular da Libertadores, com o Atlético Paranaense finalista. Mas assim, eu tendo aí um pouco mais para cima, né, a valorizar ele um pouco mais, eu tinha realmente esquecido disso, mas tem esse ponto, assim, é do céu ao inferno. Finalista de Libertadores e no ano seguinte rebaixado no ano de centenário. Não conseguindo, não é porque ele não quis, é porque ele realmente não conseguiu desempenhar por conta de tudo, né? Então, assim, para mim... isso tem que entrar em consideração idade. Ele teve um ano de lesão. Assim, o Atlético Paranaense que estava embaixo. O cara é um volante, né? Mas é um volante. Ele lesionou. O volante carrega o time. Se os meias, se os atacantes não estão fazendo nada. O próprio time não era tão bom assim, então tem todos esses problemas. Mas ainda assim. Mas ainda assim, no ano do centenário, o clube foi rebaixado. Eu não consigo colocar nada embaixo para a carreira dele, porque ele jogou, ele tentou. Como eu comecei falando. O Douglas Costa foi a cara do rebaixamento do Grêmio. O Fernandinho não foi a cara do rebaixamento do Atlético. Mesmo sendo do time. Por exemplo, eu concordo com isso. Foi muito mais a cara do rebaixamento do que o Fernandinho. Fora que o Fernandinho acho que ficou muito tempo fora por lesão. Sim, ele lesionou. Até para já dar meu voto. Muito tempo fora por lesão, então. Até para já dar meu voto, ele chegou na final da Libertadores, de algo gigantesco para o Atlético Paranaense. Mas assim, beleza, não era obrigação do time ganhar, mas como não ganhou o título, também não ganhou mais nada além disso, no título estadual, e acabou caindo, eu acho que tem que chegar, tem que ir no decepcionou, porque o rebaixamento é muito complicado, ainda mais com um time como o Atlético, que jamais assim, se cogitaria que brigasse para não cair, para um time organizado, fora que foi o ano do centenário, então assim, é pesado. Com provocação, tá? Não tendo com direito à provocação. Com direito à provocação. O time do Paranaense, né, falou lá. É com o Pablo, não é com o Fernandinho. Sim, eu não tô colocando, só a curiosidade. Vocês sabem sobre o futuro dele? Ele vai jogar a Série B mesmo? O Pablo, ele foi contratado. Não, o Fernandinho. Eu acho que vai jogar sim. Eu vi que o Santos estava querendo ele, mas ele tá sem time. Mas eu vi que o Santos queria ele. Mas, enfim, no caso, eu ia voltar diferente do Matheus Costa. Eu ia dizer que, tipo assim, o ano de 23 dele brilhou e o ano de 24 dele é decepcionante. Fazendo a média, não ajudou. Mas para mim ele seria... Na minha opinião, ele ajudou também, tá? Mas para mim ele, tipo... Mas para mim talvez ele fosse, tipo assim, um dos últimos do ajudou, tá ligado? O ajudou quase indo decepcionante, porque a última imagem que fica dele é do time rebaixado. Eu posso colocar? Ajudou? Pode, ajudou.
Não ajudou também. Antes... Eu acho que eu posso até mudar meu voto, até comparando com o Marcelo. O Marcelo foi a cara da ruína do Fluminense, mas o Fluminense não se lascou no final. O Fernandinho não foi a cara da ruína do Atlético, mas o Atlético se lascou no final. Então, assim, meio que no equilíbrio, eu acho que pode ser não ajudou o Fernandinho. Antes, gente, vamos passar logo aqui a régua em relação ao Fernandes. Eu mantenho a minha opinião. Eu mantenho a minha opinião. Eu nem lembro mais do que foi que eu votei, cara. Eu tô bem cara, tu votou brilhou e eu votei com brilhou também. Eu lembrei agora. Cara, mano, assim, na minha opinião, pra mim, tá? eu não colocaria o Hernandes como claro, porque ele não... De novo, cenários diferentes, né? Ele brigou contra o rebaixamento, mas eu acho que ele não conversa ali com esses dois. Então, eu não colocaria como as ruas se curvaram. Eu acho que ele brilhou, e brilhou muito. E se ele tivesse... É porque, assim, ele não permaneceu entre os dois. Tem isso também, né? Ele volta ao São Paulo em 2020, mas já bem mais veterano, e acaba que não é titular. Então, se ele tivesse uma sequência maior em 17 e 18, talvez a gente estaria hoje falando de um Hernandes maior do que ele já foi. É o meu ponto também. Para mim, o Hernandes não é o presidente do São Paulo. Ele veio para jogar e ele jogou muito. Então, enfim, acho que o Matheus vai mudar o voto dele e vai colocar ele no brilho. Mas eu vou fazer Deus não, cara. Pra mim, as ruas... O Hernandes veio aqui e jogou muita bola, mano. Não é culpa dele se o São Paulo briga pra cair. Eu tô avaliando a passagem dele no futebol brasileiro. Não tô avaliando se o São Paulo tá bem ou não. Então, vou fazer uma provocação pro Ravel e pro Carlos para ver se alguém muda de opinião aí. Tá. Não tem como você comparar, obviamente, uma salvação de uma queda com um título de Libertadores ou com um brasileiro, uma Copa do Brasil de uma vez. Mas assim, eu acho que o Hernandes salvou o São Paulo. Acho que se o São Paulo tivesse caído em 2017, a chance do São Paulo virar um primo bastardo assim, do Vasco era bem grande. A gente sabe a bagunça que é os bastidores do São Paulo. Cara, o primo bastardo do Vasco é o Botafogo, mano. Então o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com um bastidor complicado. Então você vê, por exemplo, o Barolo, que é um dos influencers lá, enfim, é um dos caras da mídia alternativa de São Paulo. Ele vive rasgando xingamentos aos diretores lá, o Casares, enfim, quem sim, eu fizeram o Casares, né, pela o Félix Paulinho na mesma chapa, essas coisas, não sei, isso não tem essa informação. Mas o fato é que o bastidor do São Paulo já é controlado há muito tempo. Se não fosse o Hernandes chegando e fazendo o que ele fez dentro de campo, que é um negócio assustador, e como eu falei, se não fosse ele mudando a mentalidade do time em si, dos jogadores, até da comissão técnica, ele já falou que ele mudou. Eu acho que o São Paulo hoje poderia estar num patamar assim de um time assim, chacota. O São Paulo ainda foi chacota por um tempo, né? Tipo, questão lá do título que perderam com o Diniz, foi muito pesado, mas deu a volta por cima, ganhou a Copa do Brasil. O ano passado, se não tivesse perdido para o Botafogo, provavelmente seria finalista da Libertadores e poderia ser campeão da Libertadores. E assim, foram anos depois, mas passa muito pelo que o Hernandes fez em 17. Eu volto a dizer, se o Hernandes não tivesse salvado o rebaixamento, o São Paulo do rebaixamento, se o São Paulo tivesse caído, hoje o São Paulo poderia ser um time chacota de sobe e desce, e é um time que nunca caiu. Segue sendo um time que caiu. Só ele e o Flamengo conseguiram isso. O Santos já caiu, o Cruzeiro já caiu. Eram 5 que salvaram os outros. Um deles é o São Paulo e só por causa do Hernandes. Então, beleza, ele não foi campeão, mas o que ele fez foi um título assim, gigantesco para a história do São Paulo. Se orgulhar que ele não caiu exclusivamente por causa do Hernandes. Eu concordo em parte com o que tu falou. Eu acho que, tipo assim, o título de 2020, o título da Copa do Brasil, ele só acontece porque o Hernandes salva o São Paulo lá atrás. Porque se o Hernandes não tivesse salvado o São Paulo, a gente não sabe em que condição que o São Paulo estaria. Mas eu tendo a achar... Mas aí eu acho que não, Ravel. Eu vou discordar um pouco. Por exemplo, o Vasco joga a Série B em 2009 e em 2011 joga a Copa do Brasil. Sabe? Mas... E o Vasco em 2009 era uma bagunça com o Dinamite. Não, mas eu acho que ali eu acho que não tem como comparar as épocas. Eu acho que antigamente dava para um time bagunçado chegar. Hoje eu já acho que não.
Eu acho que hoje, antigamente, as coisas aconteciam. Eu acho que não, mas eu digo assim, era um clube que estava voltando do rebaixamento, era um clube que se montou ali no bololô e deu bom. Eu acho que hoje as coisas acontecem, assim, não querendo diminuir a chega que o Vasco fez, mas, tipo assim, as coisas acontecem hoje muito menos por acaso do que aconteciam antes. Eu acho que antes, um time ele montava um time ali na hora, assim, né? Contratava ali, fazia um pacotão de reforço no ano de novo, e pronto. Era finalista, ganhava um título, trazia um técnico ali no meio de temporada, o cara ajeitava o time e era campeão. Hoje eu acho que isso tem menos espaço para acontecer do que antes. Hoje os times que são campeões são times que vêm montando o elenco devagar, vêm fazendo um trabalho e são campeões. Não é por acaso que só Palmeiras e Flamengo são campeões praticamente nos últimos anos. Mas o que eu queria dizer é que o São Paulo, a gente não sabe em que condição o São Paulo estaria no ano do título da Copa do Brasil, mas eu também não acho que o São Paulo estaria sendo o primo do Vasco. Eu acho que, assim... Eu acho, não é que eu estou falando que seria, eu acho que poderia ser. Sim, eu entendi. Bastidores complicados. Uma queda tendo bastidor como o São Paulo tinha, eu acho que seria assim, difícil demais o gol. Poderia não ser que nem o Vasco, porque o Vasco, assim, tem todo respeito à instituição. É gigante, mas o Vasco, pelo amor de Deus, o que fizeram com o Vasco? Cai, sobe, cai, sobe. Eu entendi, mas assim, eu tendo a achar que é muito mais improvável isso acontecer com São Paulo por conta de outras questões. O São Paulo realmente tem um bastidor muito conturbado, mas eu tendo a achar que é muito mais improvável isso acontecer com o São Paulo do que aconteceu com o Vasco. Poderia, mas eu tendo a achar que é muito improvável. É só isso. Outra tentativa assim, de mudar a opinião de vocês. Mas eu continuo no Britão. Posso estar exagerando, mas em 2017, pelo que eu penso assim, eu acho que a grande opinião pública lembra mais do Brasileiro de 2017 como o Brasileirão do Hernandes do que como o Brasileirão que o Corinthians ganhou. Eu acho que foi tão marcante o que ele fez que ele foi o cara do Brasileirão. Mas o de 2017 não foi o que o Corinthians bate o recorde de pontuação no primeiro turno? Que foi esperado só pelo Botafogo? No primeiro turno, mas o segundo turno o Corinthians quase perde um campeonato que já estava ganho. É tipo... mas é porque vamos aqui comigo. Eu para ser campeão brasileiro, né? O Carille fez eu nem concordei nem discordei, eu só perguntei. Primeiro que fizeram, você pode ter o time de Santa Cruz hoje que você não pode perder o título. Não tem condição. Que é isso, é o Botafogo, cara. O Botafogo é inacreditável que esses caras fizeram em 23. E o Corinthians não, cara, não é. Não é que não dá. Tem um amigo meu que diz que é o maior do Rio. Não é que não dá. O Botafogo tá aí. Você não pode perder um campeonato depois de ter aberto 16 pontos de vantagem. Não existe isso. Eu concordo com você. Eu tô só dizendo que, né, tem uns times aí que acontece. Mas, tipo assim... O Matheus está falando por experiência que o time dele fez isso. Então, vocês têm que dar a voz a ele. Enfim, eu acho... Pelo amor de Deus, vocês têm um raciocínio assim. É porque a gente tá falando de futebol brasileiro, cara, me perdoe. Mas, enfim... Tentei dar minhas últimas moedas aí, não sei se alguém comprou o Hernandes na sua se curvaram, mas eu não consigo não deixar ele lá. O Matheus pode mudar o voto dele, eu não consigo mudar o meu. Como eu já disse, o Hernandes não veio para ser o presidente. E ele veio para ser jogador. E como jogador, ele jogou muita bola, mano. Então, não quero saber se o time tava deixando pra gente sair. Eu gosto dessas declarações do Matheus, assim, desses argumentos, assim, eu acho porque vocês conseguem só basear a passagem do cara em títulos, e aí o cara só pode jogar bem se for campeão. Não, cara, ninguém disse isso aqui. A gente não falou isso não, pô. Ninguém disse isso aqui, cara. Ninguém disse isso. Voltando. A gente não falou isso, pô. Ninguém disse isso, eu vou repetir só o que eu falei. Eu acho que para você estar nessa prateleira, precisa de alguma coisa a mais. E, por mais que o Hernandes tenha jogado muita bola, salvou o São Paulo do rebaixamento, eu não consigo colocar ele nesse lugar ali. Tipo assim, pelo menos por agora. Tudo bem, pode ser que eu mude meu voto até para acabar o programa, senão o Hernandes vai ficar para sempre aí. Por exemplo, mas se o São Paulo tivesse sido campeão brasileiro nesse ano, e o futebol que o Hernandes jogou, você estaria dizendo que ele estaria nesse patamar, mano. Então, o meu ponto está certo. De quem, mano? Eu não escutei.
Por exemplo, outra coisa. O Ronaldinho tá no azul circunvaro, mas como tu disse, ele não foi o melhor jogador do Atlético na Libertadores. Então por que ele tá lá? Na minha opinião, ele foi, tá? Na minha opinião, ele foi o melhor do Atlético na Libertadores. Não, no mata-mata. No mata-mata. Na fase de grupos, o Ronaldinho está entre os melhores, talvez tenha sido. Mas é porque o Ronaldinho ele tem atuações ali que eu acho que são melhor, assim. É mais fácil também, porque ele joga pro ataque. Eu sei que são cenários diferentes. Mas, assim, eu não acho... E não é porque o Hernandes brigou contra o Botafogo. Eu acho que ele brilhou. E, assim, eu não estou desmerecendo o cara. Entendeu? Não colocando como as duas se curvaram. De maneira alguma. Mas eu não coloco, cara. Sabe? Não consigo colocar. Tanto é que em 2017 ele não é o bola de prata do Brasileirão. Eu acho que puxou, inclusive. Que é bem discutível também. Eu acho que o Hernandes poderia ter vencido. Mas eu não acho que tenha sido uma passagem... É porque, assim, cara, a gente vai lembrar do Ronaldinho da passagem deles pelo futebol brasileiro, a gente vai lembrar com uma porra. Olha o que esses caras fizeram. O Hernandes não tá nesse patamar, na minha opinião, sabe? Eu acho que o Hernandes, a conversa dele, ele não abre conversa com o Hulk. Eu acho que não abre conversa com o Hulk. Com o Ronaldinho, existe uma conversa. Mas aí, respondendo o que o Matheus Costa falou, eu não vou conseguir... Assim, é uma coisa extremamente subjetiva. Mas, assim, o que eu penso, o que me passa tipo assim, o sentimento que me passa é esse. Eu não vou conseguir te dizer, te quantificar, te trazer alguma coisa material aqui. Mas para mim é isso. O sentimento que me passa é que o Ronaldinho ele não está no mesmo lugar que o Hernandes. Por mais que o Hernandes talvez fosse o primeiro ali do brilhou, e o Ronaldinho está atrás do Hulk. Mas eu só não consigo. Mas isso é uma coisa extremamente subjetiva. Eu não vou conseguir te argumentar isso. Mas eu acho que mais uma vez a gente tentou dar um voto para o Hernandes, não conseguindo, vamos ter que seguir o programa de novo. E no final, ou a gente vai deixar o Hernandes aí embaixo, ou alguém vai ter que mudar de opinião, nem que seja para acabar o programa. Então, próximo vai ter que ser. Lucas Moura. Para mim, o Lucas brilhou. Também. Para mim, brilhou quase. Ele tá ali junto com o Hernandes, quase indo pro... Eu acho que o Hernandes foi muito impactante que o Lucas. Mesmo o Lucas tendo sido campeão na Copa do Brasil. Eu acho que eles estão ali... No caso do Hernandes, era só o Hernandes. E ele evitou a maior desgraça da história. O Lucas, beleza, o São Paulo não tinha a Copa do Brasil, né? Tinha toda essa história de, meu Deus, precisamos ganhá-la. Mas a Copa do Brasil não é mais importante que a Libertadores e o Mundial. E assim, ele foi importante, mas teve o Caleri, teve o Rato. Mas assim, o Lucas foi um dos pilares da Copa do Brasil, do título. Então, pra mim, ele brilhou. Foi muito importante na conquista. E joga bem até hoje. Então, ele tá brilhando ainda. Não, assim, pensando... Assim, você me convenceu. Pensando de maneira racional, eu acho que ele tá atrás do Hernandes. Mas, tipo assim, de novo, pensando na subjetividade, pra mim, eu não digo que ele tá nem na frente do Hernandes. Eu só acho que ele tá ali junto com o Hernandes brigando pro Azul se curvaram. Mas eu também não acho. Pode estar atrás do Hernandes, pensando de maneira, como você falou. O argumento que você usou é perfeito. Pensando de maneira objetiva, me convenceu. O Hernandes evitou a maior desgraça da história do clube e o Lucas ganhou um título que não é maior do que a Libertadores e não é maior do que o Mundial. Perfeito seu argumento. Pensando de maneira objetiva, me convenceu. Mas de maneira subjetiva, para mim, ele está brigando junto com o Hernandes, quase que subindo. Talvez até atrás do Hernandes. Mas para mim, brilhou. E tu, Matheus, o outro? Ele tá de novo ali assistindo o jogo? Cara, porque vocês dois estão demais, né? E eu tenho que ficar apresentando o que tá interessante, mano. É porque, cara, a gente se importa. Ele tá em azul, brilhou, cara. O cara ganhou uma Copa do Brasil, mano. O cara ganhou uma Copa do Brasil, a Copa do Brasil pro torcedor do São Paulo era sim uma Libertadores, mano. Porque ele já tinha um 3.
Eles queriam ganhar uma Copa do Brasil, queriam parar de virar esse meme lá em São Paulo. E ele continua jogando a mesma bola que ele terminou jogando no ano, mano. Ele impacta diretamente o futebol de São Paulo. O Matheus é um ser espiritual, então a gente precisa entrar no mesmo nível de debate. Na egrégora. Exatamente. Na egrégora. Só ele vai emprestar um pouco do tempo dele pra gente. A gente agora a gente vai... Olha a Felipe decepção. Coutinho? Decepção. Não? Não, Assim, mas cara, ele não mostrava nada que fosse que dissesse que ele seria algo fora da curva, mas a gente espera, né? O cara tem nome e tal, tem... assim... Não que dê pra esperar muita coisa de alguém do Vasco, mas, por exemplo, o Verratti chegou e salvou o Vasco da queda em 2023. Ele chegou e não mudou quase nada. Ele fez um gol contra o Flamengo e é isso. Beleza. Esse argumento é muito forte. É mesmo. Ele fez um gol contra o Atlético Mineiro na semi da Copa do Brasil, mas o Vasco acabou eliminado. Então, o que serviu até agora? Porque eu ia dizer... Não, ele criou a música lá, né? O Coutinho voltou querendo demais, sendo que isso já virou meme. Então, pô, é título. Até agora, decepção. Quando é a carreata, nação? Se ele tivesse ao menos jogando bem, mas muitas vezes ele nem jogou por causa de lesão. Porque, como eu falei, não tem como você exigir um título da Copa do Brasil, um brasileiro, com o Vasco. Mas bons desempenhos, né? Como o Verratti teve, tá assim. Isso ele não entregou. Esse argumento é muito forte. Porque o que eu ia dizer, o que eu ia falar é assim, não tem como me decepcionar se eu não esperava nada. Mas o cara conseguiu. Porque como o Matheus... Do Coutinho você esperava alguns bons desempenhos, né? Você não esperava títulos coletivos, mas desempenhos eu esperava. Cara, eu não esperava... Assim, eu esperava que ele fosse, tipo... fazer uma graça. É a do Coutinho, mas a gente sabe que não esperar nada. O Matheus ele voltou do jogo só para me alfinetar. Mas assim, meio que ele não mentiu. Mas assim, eu não esperava muita coisa do Coutinho. Assim, lá onde ele estava. Brasileiro, né? Eu já sabia que ele estava muito embaixo. Justamente por isso, pelo time que ele estava. Tipo assim, não era um Al-Hilal da vida, não era um Al-Nassr da vida, era um time assim que ninguém nem sabe qual é. Então eu já sabia que ele não ia chegar de stream, mas alguma coisa eu esperava que ele fosse fazer, e nem isso ele fez. É isso que eu tô dizendo, pô. O cara que naquele que é a Liga do Catar, a Liga Catarinense, tem 16 partidas e 5 participações em gols. Catarinense. É a Liga Catarinense, pô, a Liga do Catar. A Liga Catarinense. O cara jogou 16 partidas e participou de 5 gols. O que eu vou esperar desse cara no Brasil, cara? O cara jogou... Aí, beleza, na Liga dos Campeões da AFC, ele jogou 3 partidas e participou de 3 gols. Mas, assim, o que eu vou esperar desse cara? O cara que tem 19 jogos e 8 participações em gol. O que eu vou esperar no Catar? O que eu vou esperar desse cara no Brasil? Tipo assim, eu esperava um bom desempenho ali, um bom desempenho acolá, e pronto. Mas, tipo assim, tu esperava que o Coutinho, no Brasileirão, tá? O Coutinho ia fazer 10 jogos assim, que ele ia tirar onda? Não. Esperava muito pouco do Coutinho, assim. Então, tipo assim, não tinha como me decepcionar, porque eu esperava muito pouco, mas ele conseguiu me decepcionar. Caraca, o que o Coutinho fez na carreira dele, né, mano? Puta merda. Mano. E assim, o que o Matheus falou é muito forte, cara. O Verratti conseguiu ter um bom desempenho do Vasco e o Coutinho não, pô. Isso é muito forte. O cara teve mais lesão do que participação em gol até agora. Eu esperava que ele não fizesse isso, pelo menos. Tá quase vindo pra cá. Não, pois é, eu acho com o Coutinho. Isso eu já não acho. Eu entendo o que o Carlos está falando, mas o ponto que me faz não colocar ele ali é porque ele está querendo.
Tipo assim, ele tá tentando. Você vê realmente que ele quer. Tipo assim, o desempenho dele é de veio para passar o carnaval. Mas ele tá tentando, ele tá querendo, ele tá se esforçando. Então, tipo assim, por isso. Ainda que ele termine com esse desempenho abaixo do esperado, eu acho que eu não colocaria. Vamos dizer que ele terminasse hoje. Eu não colocaria ele ali porque ele tá querendo. Então, assim, não. Então, ele fica aí. Alguém tá com áudio vazando ali. Mas, enfim. Tá saindo som de alguma coisa aí. Também tenta representar o time, né? Ele não tá, tipo, tá dando aberturas que não seja desempenho ruim, partida ruim. Ele não tá dando abertura pra torcida se enroscar com ele, para o clube se enroscar com ele. Ele tá sendo honesto. Só que ele não tá entregando porque, enfim, questões, sei lá, físicas. Então, acho que também por isso que ele não pode estar na categoria de baixo. Pra mim é decepção número. Eu acho que é. Pra mim, eu acho que é decepção. Alguém tá ouvindo alguma coisa aí e tá o áudio vazando. Enfim, prossigamos. Vamos lá, Thiago Silva. Pra mim, ajudou também. Ele é campeão da Libertadores, né? Não. Ele veio com a missão de salvar o Fluminense do rebaixamento. E conseguiu, né? O cara chegou ano passado, cara. Só que esse ano... ano passado. Só que esse ano, por exemplo, ele já deu aquela declaração de que será que eu preciso passar por isso? Então já tá querendo se queimar também, entendeu? Então, não ajudou ali porque, enfim, né? Mas se não cuidar, vai... Porque foi importante. Eu vou nesse aí também. Pra mim, ele é o último do ajudou indo pro decepcionante, assim, porque assim, ele não tem muita culpa, mas não tem como negar o contexto. Era o cara que a gente achou que ia vir para disputar mais coisas. O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores e ele mesmo tinha essa expectativa, né, de disputar mais coisa. E no caso, ele só veio para salvar o time do rebaixamento. Cumpriu o papel, importante Chega nisso. no meio do ano. A gente está valorizando já tava brigando para não fez. cair. Sim, mas o que isso quer dizer com o que eu falei? Porque se ele tivesse chegado no começo do ano, aí sim, ele chegaria no time atual campeão da Libertadores. Ele chegou de um time atual campeão da Libertadores e estava brigando para não cair. É diferente. Mas ele não já estava acertado para vir antes, ou ele já não queria? Mas ele teria chegado no meio do ano. Ele não veio para o começo do ano. Aí tu tá colocando ele num contexto como se ele tivesse participado do Fluminense que começou o ano desastroso. E é totalmente diferente. Quando ele chega, o Fluminense tem uma melhora significativa na defesa. Passa inúmeros jogos sem tomar gol com ele em campo. Já se sabia desde o começo que o Thiago Silva vinha, mas ele só veio no meio do ano. Então, assim, eu acho que quando ele firmou o compromisso, ele tinha a expectativa de disputar alguma coisa. Tudo bem que ele só chega sabendo que eu vi aqui, ele assinou em maio só, mas eu acho que ele já estava acertado antes disso, né? Óbvio. Ele assinou em maio, significa... Não estava em campo, e nem muito mais aqui no Brasil ele estava. Ele deve ter acertado em abril, vamos colocar assim, já que ele assinou no começo de maio. Mas, enfim, eu acho que ele... Tudo bem, ele pode ter chegado aqui já sabendo do cenário e tal, mas, enfim, eu acho que quando ele firmou o compromisso, ele estava cogitando disputar alguma coisa, mas, enfim, para mim, ajudou. Perfeito. Então, nós temos aqui o Oscar. E é difícil, né? Porque o Oscar acabou de chegar. A gente colocou ele até mais como uma... Os meus argumentos pro Oscar, a gente sabe que ele ainda é um grande jogador. Ele não chegou, tipo assim, pode ser o final de carreira? Pode. Mas ele não chegou como um jogador que está em final de carreira. Ele chegou como um jogador bom, que chega para agregar e comandar um time. A prova disso é que ele fez um clássico excelente contra o Corinthians. Então, tipo, ele já, que a gente pode avaliar são esses poucos jogos. Ele já chegou entregando desempenho, né? Fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo, na primeira passagem ele não tinha feito. Fez o primeiro gol no clássico contra o Corinthians, entendeu? E assim, eu tenho um pressentimento de que o Oscar vai jogar muito pelo São Paulo, vai ser um bom parceiro ali pro Lucas, por exemplo, né? Do mesmo nível assim, de desempenho, eu acho. Então e também foi uma contratação muito impactante, porque o Oscar, beleza, ele estava escondido na China por um bom tempo. A gente sabe que o Oscar é um excelente jogador, tipo, ele no futebol brasileiro ele tem nível para sobrar. Então eu coloco ele como brilhou, mesmo tendo pouca coisa assim para avaliar, pelo impacto que foi muito positivo, pela
Pelo que eu acho que vai acontecer, porque a gente vai ter que também falar de achismo. Pelo que eu acho que vai acontecer, eu acho que ele vai brilhar. Então, meu voto é brilhou. Cara, eu colocaria ele no ajudou. Tá? Até agora, acho que ele tem tido umas atuações ok, mas pela amostragem ser baixa, eu colocaria ali no ajudou. E que tem um potencial jogo de verdade, a gente tem os dois clássicos para avaliar, né? Contra o Corinthians e contra o Palmeiras. O Oscar... Contra o Palmeiras, o São Paulo não jogou, e contra o Corinthians ele destruiu. Assim, o Oscar ele tem um potencial para estar lá em cima, sabe? O fato de ter um impacto muito grande no futebol brasileiro. Eu concordo com o Carlos. Eu acho que o Oscar tem esse potencial para estar ali entre os melhores. O Matheus falou muito bem. É um cara que não está em final de carreira. É um cara que ainda tem lenha para queimar. Ele também não está com aquele físico todo, né? Chegou com lesão, chegou recuperando o físico, está pegando ritmo de novo. Mas a gente espera que o cara tem nível. Talvez o físico não acompanhe mais tanto, mas ele ainda tem físico sim. Mas assim, como o Matheus também falou, existe um exercício aqui de futurologia. A gente vai ter que prever um pouco do que vai acontecer. E prevendo um pouco do que vai acontecer, eu tendo a colocar no brilhou, mas eu vou ser mais conservador, vou colocar no ajudou. Porque assim, a gente não tem espaço a mostrar, vou colocar ele no meio. Colocar ele no meio. Assim. Então meu voto é no ajudou. Aconteceu alguma coisa aí no jogo do Matheus Moreira aí, que ele passou a mão na cara, achou ruim. Se ele puder nos emprestar a opinião dele aí, tá, a gente será muito grato. Cara, eu tava aqui abismado com o gol que o Ademir perdeu, cara. Então, falar sobre o Oscar, eu acho que é um cara que vai... primeiro que a segunda... seria a contratação mais impactante, mas ele veio o Neymar. Aí, ok. Sim. Dentre os jogadores assim, que a gente pode avaliar, o Oscar foi a contratação mais impactante. O cara que, na pouca amostragem que ele teve, foi contra o Corinthians. Ele chega contra uma equipe que estava jogando bem, vindo de vitórias seguidas, e ele acaba com um gol e uma assistência. Então, assim, o ponto contra o Oscar é que ele não tem um técnico, né? Aí fica difícil, ele tem que se virar para conseguir jogar. Mas na pouca amostragem que ele teve, e pro nível de futebol que ele teve, tanto na Europa como ele vem tendo na China, de números, lá, porque o cara joga na China, ele não quer dizer que ele é bagre. Ele pode jogar, não é porque a liga não é no nível dele que ele... a prova disso é o Hulk, né? Ele vem para ter... Deu travou aí, o Matheus. A prova disso é o Hulk. Não, o cara ele... Cara. É que eu faço mais do que... É porque para mim parecia que você tava travado, cara. Me desculpe. Eu também achei que você tinha travado, cara. Foi mal. Não. Perdão. Os caras estão dormindo, mas depois estão falando de mim. É por isso que eu fico pro jogo, né, cara? Porque vocês estão foda. Cara, esse cara é absurdo. Outro ponto, então, talvez aqui a gente tenha que mudar a avaliação. Como o Oscar não jogou, a gente pode avaliar o impacto da contratação. E como o Matheus falou, ele só não foi a contratação mais badalada da janela porque veio o Neymar. Então, para mim, a contratação foi de um brilho muito grande. Tá bom. Brilhou, então. Tá certo. Quem é esse quadrado preto aí? O Ronaldinho. É o Ronaldinho, só que ele não... É porque ele tá lá também. É porque ele tá lá também no... É isso. Tá bom. Enfim, então só falta... Acho, vamos logo. Puta merda, eu sei que eu não vou... Vamos dar essa moral pro nosso irmão nordestino, cara. Vamos dar essa moral. Tá bom, tudo bem, cara. Pra mim é vontade, cara. Só pra gente dormir. Eu concordo com o Carlos, eu tô com o Carlos nessa, eu acho que ele tá quase nisso, falta alguma coisa pra ele estar ali, mas tudo bem, sem problema. Tá mostrando, porque ele jogou só 16 jogos, pô. Como é que assim, eu vou colocar o cara ali com uma... O Brasil se curvou com 16 jogos. Beleza? Eu dei uma olhada aqui. Foram os melhores 16 jogos do século.
Ele, assim, foram 16 jogos, eu acho que 12 participações em gols, 9 gols, 3. Aqui no Brasil, mas jogou 2% do futebol em 16 jogos. Não foram só 16 jogos, foram outros 16 jogos. Não, a gente concorda. Eu e o Carlos, a gente concorda com isso. São os 16 jogos. Eu só acho que você não dá para chegar lá com essa amostragem, sabe? Eu acho que o Hulk porque já jogou muito bom. A verdade é que se a gente não tivesse colocado a categoria do Neymar, quem ganharia essa película aqui foi o Hulk. Porque não tem ninguém que fez o que ele fez. Sim, mas eu só acho isso. Eu só acho que inclusive, bota o Hulk e o Carlos. Não tem um jogador no nível do Hulk, cara. Então, por isso a gente não vai botar nenhum jogador pro lado do Hulk, mano. A gente tira todo mundo, deixa só o Hulk aí, mano. Você pega toda vez, eu não consigo ver esse cara como Hulk, mas não tem nenhum cara que fez no Brasil nesse negócio que pegou. Eu preciso. Calma aí, cara. Calma, cara. Mas eu não tô conseguindo entender, mano. De verdade. Eu preciso que tu chegue mais perto do microfone. Cara, vocês estão dizendo que não consegue ver o Hernani no nível do Hulk. Mas qual foi o jogador nesse recorte que a gente pegou que fez alguma coisa que o Hulk fez? Nenhum. Então a gente vai deixar só o Hulk aí e todos os outros jogadores. Não, mas essa não é. Você, cara, olha aqui, olha o nome do negócio. As ruas se curvaram. E é isso. Assim, você tem que partir do pressuposto que todo mundo tá aqui, beleza? Ok. Você parte desse pressuposto. Porém, por que é que Ronaldinho e Hulk, pelo menos na minha opinião, deveriam estar aqui? Porque os dois, primeiro, têm uma amostragem maior, e os dois tiveram, eu não sei qual é a palavra, mas é um molho que o Hernanes não teve, cara. Não teve. É verdade. Não, mas aí você pode discordar sem parecer que a gente é um otário. Eu concordo que não foi uma amostragem muito grande, porque isso aí não tem como não concordar, porque são números, é matemática. Uma amostragem curta e não ter jogado bola são duas coisas diferentes. Mas a gente não falou. Mas ninguém falou que ele não jogou bola, cara. Ninguém falou isso, cara. Pelo que o cara jogou muita bola, a gente vai avaliar pelo que ele tá, mano. Não, cara, o que a gente só falou aqui é um critério subjetivo. Eu e o Carlos, a gente só acha que o Hernanes não tem o molho que esses dois têm. Por exemplo, a gente tá aqui, vários desses jogadores aqui, nós avaliamos uma amostragem pequena. O Felipe Luiz, Rafinha, Thiago Silva, Marcelo, são amostragens pequenas. Um ano. Mas aí eu faço uma pergunta pro argumento de vocês e vocês já se doem todinho. Aí é complicado, né, cara? Não, cara. Mas, não, cara, foi só tu. Você não consegue ver o Hernani no nível do Hulk. Eu só fiz uma pergunta, mas nenhum jogador vai estar lá, cara. Você não consegue ver o Hernani como o Ronaldinho e o Hulk. Mas aí os caras fizeram. Eu não consigo entender, cara. Não, cara, eu só acho que tu tá prestando muita atenção no jogo e pouca atenção no que a gente tá falando aqui. Ninguém aqui falou que o Hernanes não. Ninguém aqui falou que o Hernanes não. Ninguém falou que o Hernanes não jogou bola. Ninguém falou que o Hernanes foi mal. Ninguém falou que a gente não tá colocando porque o Hernanes não jogou no nível do Hulk. Porque, primeiro, o Ronaldinho Gaúcho não jogou no nível do Hulk. O que eu falei aqui, o Hernanes, a briga dele, a discussão dele é com o Ronaldinho Gaúcho, não é com o Hulk. Eu falei isso. Foi o que eu falei. Segunda coisa, eu e o Carlos a gente falou aqui, o Hernanes realmente tem os 16 jogos. A única coisa que o Carlos está falando é um critério subjetivo. Simplesmente é isso. Vou lançar outra opinião aqui para mudar a subjetividade de vocês. Cara, o nome da categoria é As Ruas Se Curvaram. Todo mundo se curvou o que o Hernanes fez. Não, cara, mas ele valeu no título. E ele ainda ganhou, por exemplo, o craque da galera do Brasileirão. O que implica que as a gente comparam a ele a ponto de dar o prêmio para ele. Mas assim, o Ravel até citou, eu acho que a questão do Hernanes é um pouco parecida com a do Lucas. Um pouco parecida com os cenários. Eu vou falar por mim, não vou falar pelo Carlos. Eu concordei com tudo isso que você falou. O Hernanes fez 16. Tudo que você falou aqui agora, exatamente agora.
Eu concordo. Para vocês falta algo a mais. Só o negócio é que para mim não falta. Isso, pronto. Tudo certo. É um critério subjetivo. É um critério subjetivo. Para você, não falta. Por isso, suba ele imediatamente. Cara, por mim tudo bem. Por mim tudo bem. Eu e o Carlos, a gente só tá tentando dizer isso. Pra gente, faltou um molho. Pra você, não. É um critério subjetivo. Eu não tenho como explicar pra vocês o que faltou. O que não tem. Eu não consigo Eu acho dizer. que para vocês, pega o pouco tempo e pega a falta de um título. Eu acho que. Cara, é isso, cara. Eu acho que talvez eu até falei foi o isso. que mais sobrou. Eu até falei isso, que isso pesa contra o Hernanes, e aí não é culpa do cara, mas a própria posição, sabe? Você vê o Hulk e o Ronaldinho. O Ronaldinho é meio atacante, o Hulk é um ponto, pode jogar. Assim, na minha opinião, o Ronaldinho e o Hulk, cara, mexeram. É porque assim, cara. É como o Carlos, a gente tá falando, a gente não vai. Em 2013, você parava para ver o Ronaldinho jogar. Em 21, você parava para ver o Hulk jogar. Assim, em 2017, eu acho que quando o Hernandes encaixou, você parava. Eu não sei, cara. Eu não sei se você pararia, se as pessoas parariam para ver o Hernani jogar em 2017. Eu tô com o Carlos. Obviamente, o nome do Hernandes não vai se comparar com o nome do Hulk e nem com o nome do Ronaldinho. Mas a partir do momento que você vê um time como São Paulo afundado na lama, todo mundo dando 100% de certeza que ele ia cair, você vê ali que chegou o Hernandes, você não dá nada. Mas você vê que em 1 e 2 jogos ele teve participação em gol e vê que o time respirou, você fala, opa, será que esse cara vai aprontar de novo? Ele ia aprontando até tirar o São Paulo com rodadas de antecedência de um lamaçal que você achava que o São Paulo não ia sair. Mas, por exemplo, aí eu já tô mais com o Carlos. Eu acho que até pelo que você falou, o nome, por uma série de questões, pela posição, a técnica, pelo que fazia, eu não acho que paravam para assistir o Hernandes, não. Eu não acho. Esse não é o meu ponto. Não parava por empolgação. Tinha a curiosidade. Já li pela posição. O Matheus tá com raiva, cara. Calma. Ele discordou da gente, aí a gente E depois é a gente que é chiliquento. Depois a gente. Não, cara. Tu vai me dizer que para pra assistir um jogador, porque se ele não joga de atacante ou de meia, aí tu não para. Ele é volante, agora tu não pode parar pra assistir o cara jogar. Tá falando isso. Cara, ninguém falou isso, cara. Ninguém falou isso. Porque o Hernandes, ele é volante. Aí eu acho que eu gostava de ver o Ronaldinho ali porque ele era atacante. Meu Deus do céu, se o cara joga bola e faz gol, não sei, pode jogar de zagueiro. Tá parecendo que eu sou filho do Hernandes, já defendi ele demais. Não, eu acho que não. Acho que o que tu trouxe aqui cara. A gente aqui, a gente entrou em acordo. Nós três, a gente entrou em acordo. A gente não discorda. Eu acho que assim, o Hernanes, com 16 jogos, só 16 jogos, ele ainda foi o melhor jogador daquele Brasileirão, acho. Eu concordo com o Carlos. Mas, na minha opinião, ele não esteve, ou ele não está nesse patamar de Hulk e Ronaldinho, que não vai pesar contra ele uma amostragem. Ele não está nessa posição de Hulk e Ronaldinho como os dois expoentes do futebol brasileiro, porque Hulk em 21 e Ronaldinho em 2013 foram os expoentes do futebol brasileiro. Eu não, eu até vou. Eu não. Lançando mais uma provocação. E se deixar só por VAR? Oi? Cara, não, assim, o Hernandes aí não brilhou, cara. Pronto. A gente entrou em consenso que só o Hulk fez algo no nível dele. Então, por que não deixou ele sozinho na categoria? Mas assim, aí eu vou discordar, porque eu acho que em 2013, ao pé da letra, se a gente for colocar aqui ao pé da letra, em 2013 o Ronaldinho jogou bola pra cacete, todo mundo. Mas vamos concordar? Eu concordo. Se fosse o Tardelli voltando e fazendo o que o Ronaldinho fez, que por sinal fez menos que o Tardelli não estaria nessa lista. Se tivesse, estaria no brilho. É porque o Ronaldinho tem mágica, porra. Mas aí tá isso. Mas é isso que a gente tá. Aí a gente tá deixando a mágica do Ronaldinho sobressair, entendeu? A gente tem que avaliar o que. Macho, o Matheus Moreira tá conversando sozinho ali, mano. Ele tá resmungando sozinho ali. Sem condição, mas isso é argumento, mano.
porque o Ronaldinho. Se fosse outro, não pode. Aí o cara não pode jogar bola, mas porque não é o Ronaldinho, aí pronto. Ai, pelo amor de Deus. Pra mim, Não, o Matheus tá prestando atenção no jogo, mano. O Matheus tá prestando atenção no jogo. Pelo amor de Deus, mano. Só vocês podem argumentar, mano. Então, beleza, mano. Se o Hernanes. Começou a coitada do Holanda. Se o Hernanes não estiver nas ruas, pra mim, deixa só o Hulk lá em cima. Não, mas eu acho que o Ronaldinho... Eu preferia colocar o Hernanes lá em cima do que tirar o Ronaldinho. Mas eu acho que o Ronaldinho, ele tem essa coisa até pelo nome, tá? Tipo assim, eu acho que o Ronaldinho, ele tipo assim, as pessoas paravam para assistir o Ronaldinho porque era o Ronaldinho. Não tem como negar que não. Então, assim, eu acho que até isso, tipo assim, as pessoas paravam para assistir o Ronaldinho, porque o Hernandes... Cara, que eu acho que o Ronaldinho, ele foi aquele nome que faltava pro Atlético ganhar alguma coisa. Não, e eu acho... Com background, o Ronaldinho foi lá, era o capitão, tinha um heavy, mas o Ronaldinho, eu acho que ele teve um papel de líder que ele não tinha antes, sabe? Então, não, e assim, só para a assinatura do Ronaldinho. Só para completar o que eu ia dizer, e até para tentar de alguma forma, que a gente já chegou aqui no consenso que a gente não vai conseguir passar para vocês a subjetividade do argumento, do meu e do Carlos, mas tipo assim, até para tentar um pouco explicar para vocês, tipo assim, eu não, por que o Ronaldinho tá ali junto com o Hulk e o Hernandes não está? Vamos colocar que os dois jogaram. Assim, eu não acho que as pessoas paravam para ver o Hulk. Eu acho que o Hulk, ele tá ali porque o Hulk, ele teve um desempenho muito, muito, muito superior acima de todos os outros. Sim, sim. Já o Ronaldinho, esse molho que falta, vamos dizer assim, que o Carlos a gente tentou explicar, o Hulk, ele tem esse molho para mim, porque o Hulk, ele tem um desempenho muito superior, muito, 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 muito superior acima de todos os outros, e o Ronaldinho, porque as pessoas paravam para ver. Eu não acho que as pessoas paravam para assistir nem o Hulk e nem o Hernandes. Eu não acho. Mas então, o desempenho dos dois sobressaiu. Hã? Não, que sobressaiu sim, ele sobressaiu muito. Não, então, o desempenho dos dois não sobressaiu? Sobressaiu. Sobressaiu. De quem? Ninguém chegou perto em relação ao desempenho do Hernandes em relação ao desempenho do Hulk. Não, tudo bem, mas o que eu tô colocando aqui é que o Hulk está aí, não, assim, pelo molho, mas pelo que ele fez. O Ronaldinho está pelo molho. Que eu acho que o Hulk tem menos esse molho do que o Ronaldinho. E o Hernandes não tem. É esse o ponto. Estou tentando explicar aqui. Tipo assim, o Hulk não tem essa coisa de as pessoas paravam para assistir o Hulk fazendo o que ele fazia. Já as pessoas paravam para ver o Ronaldinho fazer o que ele fazia. Então, o Ronaldinho tem essa coisa que o Hulk nem o Hernandes tem. E o Hulk tem o desempenho que nem o Ronaldinho nem o Hernandes tem. Eu estou tentando explicar minha subjetividade para vocês. Não sei se está dando para entender. O diferencial do Hulk é o desempenho acima de todos e do Ronaldinho é que as pessoas paravam para assistir ele fazendo magia, vamos colocar assim. Mim, e o Hernandes não... Para mim, e o Hernandes não tem... Tudo bem, mas o Hernandes não tem, por exemplo, o desempenho do Hulk que justifica para mim ele estar ali e não tem essa coisa do Ronaldinho fazendo magia e todo mundo parando para assistir que o Ronaldinho tem, entendeu? É por isso. Para mim mesmo assim ele entra ali porque é forte demais. Mas eu tô com o Carlos. Para mim eu prefiro subir o Hernandes do que descer o Ronaldinho. Eu também. Não, sobe o Hernandes, deixa ele em terceiro e bota o Hulk em primeiro ali. Pode ser. Para mim pode ser. Tudo bem, sem problema. Pronto. Bugou o Ronaldinho de novo, é? Cara, ele não sai, incrível, né? Ah, deu certo. Pronto, agora saiu. É porque ele tem a magia, cara. Ele dribla até o Carlos aí com o mouse. Essa foi pelo meu Nordeste. Tamo junto, Hernandes. Tá aí comemorando. Ele é torcedor do Popote. É verdade, ele jogou no Sport também depois. Depois do São Paulo, ele jogou no Sport. Quer dizer, eu não sei se ele jogou ou se ele só passou por lá, mas tudo bem. Aí, ó, quem quiser bater o print. Tá aí o print, né? Bom. Pois é. Felizes?
Eu queria saber se alguém mudar, tipo, se alguém tipo mudaria alguma coisa de maneira definitiva. Cara, eu Tipo assim. só acharia, eu só não colocaria o Oscar ali pela amostragem. Pra mim Tá. tá de boa. Se pra tu, irretocável. 100% do que tá aí tá. Sim, tinha que colocar o Davi Luiz ali no primeiro, igual ajudou, né? Pode ser. E o Matheus Moreira aí, se ele quiser dar a opinião dele, ou se ele... Ah, cara, vocês me excluíram de dar opinião, eu tô aqui. Tá bom, então deixa assim. Tá bom, Bom, a minha vocês sabem o que eu mudaria, mas enfim, não... já teve uma discussão muito grande. Mas também, como... Não, a do outro lá, do Rafinha. Chega. Não, mas foi uma discussão mas eu vou... não em lugar nenhum. A do Hernandes, pelo menos, tinha... A gente conseguiu... Não, mas eu vou só falar aqui, para mim, eu mudaria isso, mas novamente, ele estando aí, eu também não vou me descabelar, nem ficar louco, não. Tudo bem. Tá tudo bem, ele tá ali, mas assim, eu mudaria, mas tudo certo, sem problema. Então é isso, gente. Muito longo, né? Dois episódios de 1h30 cada um, praticamente. E no mais, só agradecer, primeiramente, aos meus queridos amigos, Matheus Moreira, Matheus Costa e Ravel Araújo. A gente ficou um pouco ausente na semana passada, porque o Ravel estava bem e a gente achou que seria melhor dar uma semaninha de descanso. Mas é isso aí, já está tarde, a gente está terminando de gravar quase 1h da manhã. E é isso, né? Se demorou é porque teve conteúdo. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Se chegou até aqui, deixa o like, comentário, se inscreve no canal e até mais. Vai ter vídeo sobre NBA, sobre futebol, sobre tudo. Quase 1h da manhã e a gente discutindo sobre Rafinha e Hernandes. Rafinha não. Rafinha, Ronaldinho, Hernandes, enfim. É isso aí. Valeu, gente. Valeu.